importante. Eu falei anteriormente da questão da organização, né? Então, mais um pouquinho sobre essa questão da organização. No mínimo, uma refeição por dia deve ser feita sentado à mesa. No mínimo. Por que eu falo no mínimo? Porque o ideal é as duas refeições sentado à mesa. Mas, né, na minha casa, basicamente, sentado à mesa é uma refeição, até mesmo porque à noite a gente quase não para em casa e tal, papapá. Mas também a gente não tem criança pequena para educar lá em casa, é só nós dois, então não tem problema. Mas mesmo assim, uma refeição, o almoço é na mesa, né? Mas se você tem, às vezes tem situações também que você tem filho para educar e tal, mas o trabalho dificulta demais, dependendo do tipo de trabalho, dependendo do horário do trabalho, dificulta muito. Mas pelo menos uma refeição você tinha que fazer das tripas ao coração para poder fazer uma refeição, né? Pelo menos. Mas se for possível, teria que ser duas, porque se você tem criança, tem que ter ordem na casa, tem que ter a hora do almoço, da refeição, seja a janta também, a hora da refeição ali é uma oportunidade, né? Eu e minha esposa temos oportunidade para conversar, ter tempo de qualidade para conversar de manhã até de noite, né? A gente está em casa o dia inteiro, só nós dois, não tem criança, não tem nada. Mas pera aí, irmãos. Né? Uma casa onde o marido trabalha, a mulher muitas vezes trabalha também, a criança vai na escola, papapá. Sobra qual tempo de qualidade para conversar? Um tempo de qualidade para conversar é mais legalzinho? Aonde? Na hora do almoço, cara. Pastor, a hora do almoço é a hora de comer. Mas eu vou falar para você está sentado à mesa, comendo e tal ali, né? E é uma hora que surge uma boa conversa. E a hora também que a mulher que fala muito também, ela vai ter que falar mesmo que ela está com a boca cheia. Agora vocês riram, né? Agora vocês riram. Entendeu? Mas não é. Por vários motivos, a hora das refeições é melhor hora que você pode ter um tempo de qualidade para conversar. Exatamente por isso. Porque você está comendo, você está pensando que eu estou brincando? Falando sério. Porque você está comendo, então você não dá para falar para as cabeças, você está comendo. Entendeu? É uma hora que você pensa para falar. A hora que você está comendo, entendeu? Lógico que esse não é o único motivo, mas eu não tenho tempo de explicar todos, mas, né, a hora das refeições é uma hora de tempo de qualidade, e ela demonstra também uma organização na casa, uma bagunça, entendeu? Uma casa onde tem 5 pessoas, não precisa nem ter muita gente, 5 pessoas, o que seja 4, mas vai lá, o que seja 3, cada um no sofá, né, outro no outro sofá, outro sentado no tapete, aí a criança já vira a comida em cima do tapete ou em cima do sofá, aí já dá briga, já dá confusão, né? E ainda tem mais o trabalho de limpar o tapete depois, você viu que já começou a bagunçar o negócio. Tem a questão também da organização. Uma casa tem que ter um mínimo de organização. Uma casa mal organizada é um ambiente totalmente apropriado para discussões. É um ambiente totalmente favorável para discussões. Né? Os irmãos que chegam muitas vezes meio atrasado, que falta muito, não tem muita disciplina, que às vezes eu fico triste. E eu fico triste, mas um dos motivos que eu fico triste é porque é o seguinte, se a pessoa chega atrasada, às vezes ela chega toda preocupada de lá de fora, nem deu tempo de se concentrar, aí vem a hora da pregação, ela não está nem muito concentrada no negócio, acaba nem prestando atenção na pregação. Esse é um ponto bastante. Mas a coisa que mais me deixa triste é que quando que eu percebo que a pessoa não tem regra, um dia ela vem, outro dia ela não vem, quando vem chega atrasada, eu já sei, a casa dela é uma bagunça. Exceto algumas situações raras, que por motivo de força maior, o trabalho da pessoa, né? Tem gente muitas vezes aqui que, né? Tem irmãos aqui da igreja aqui que às vezes sai do trabalho, entendeu? Não dá tempo de chegar na hora, vai chegar 10 minutos atrasado, mas ele fala, não, mas eu vou mesmo assim, que eu não quero faltar.
Isso é uma coisa. Eu estou me referindo, né, a situações que é um hábito, né? Então eu falo, essa casa não é organizada. Por que a pessoa chega atrasada? Porque a casa não é organizada, porque ela não é uma pessoa organizada. Se ela não é organizada para vir na igreja, ela não é organizada na casa dela. Entendeu? E a falta de organização na igreja vai atrapalhar o crescimento dela na igreja. E a falta de organização na casa dela vai atrapalhar o fluir, a família de andar em harmonia e ser abençoada. Consegue compreender isso? Hã? Pastor, estou terminando, só mais um ponto aqui. Mas do jeito que o senhor está falando, parece que a vida é muito difícil. Você não entendeu nada. A vida não é difícil. A vida é impossível. Sem Deus e sem determinação, sem amor a Deus, sem amar os filhos. Né? Hoje o que acontece? Falando em filhos, hoje o que acontece com as pessoas? Por que hoje as crianças começam a ir na escola com 1 ano de idade ou com 2 anos de idade? Por quê? Salvo algumas exceções, por quê? Os pais querem se livrar da criança. Né? Tem gente que a mulher nem trabalha fora, 2 anos de idade, a criança já está indo para a escola. Quer se livrar da criança. Não é? Quer se livrar da criança. Quando que 2 anos de idade é o tempo da formação da criança. 2, 3. Até os 7 anos, sabe? Eu creio que hoje mandar a criança para a escola é um perigo. Né? É um perigo. O ideal é se a gente pudesse ensinar em casa. Né? Mas eu creio que a criança, se você optar por mandá-la na escola, ela teria que ir em idade escolar, não antes. E para mim, idade escolar é 6, 7 anos. Não vem com essa conversa que agora baixaram para 4 aí, porque isso aí é conversa furada. Isso é a lei do homem. Entendeu? Entendeu? Por quê? Porque até uns 6 anos você já formou o caráter da criança. Sabia? Até 6 anos. O caráter da criança, até 5, 6 anos você formou ele. A educação da criança tem que ser nessa idade. Aí depois, a educação continua, mas aí é só para manter. Porque a educação você dá até os 6 anos. Depois de 6 anos, não se dá educação mais para a criança. Aí você mantém aquela educação, você procura manter aquela educação que ela teve. Aí a luta continua, a guerra continua, mas aí não é mais para educar, aí é para manter a educação que ela já teve. Você forma o caráter de uma criança até os 6 anos de idade. E aí, então, nesse tempo, né, a criança teria que ficar em casa, nem escola, nem avós. A avó não pode? Pode, eu mesmo outro passear, mas nem muito. Porque tem avô que você vai e você ensina tudo direitinho para a criança, vai ficar 2 dias na casa da avó, volta estragado, começa tudo do zero de novo. Começa tudo do zero de novo. Né? Conheço uma pessoa, né? Não vou falar o nome que está sendo gravado, isso aqui vai para as redes sociais. Né? Conheço uma pessoa muito conhecida, muito chegada, minha, e ela ia na casa dos pais dela e levava as crianças, vai, ver os avós e tal, né? Até que chegou um dia que ela bateu o martelo. Se a casa é sua, mas os filhos são meus. Se for para mim trazer as crianças aqui, e 2 dias depois eles voltam para casa, e eu tenho que começar o trabalho tudo de novo para recuperar tudo que eu ensinei e ficou tudo perdido, elas não vêm mais. Entendeu? A casa é sua, mas as crianças são minhas. E elas são educadas assim, assim, assim. Lá em casa, quando pode, pode. Quando não pode, não pode. E aqui tem que ser assim também. Porque se não for assim, eu não trago mais. Entendeu? Lá em casa, quando acabou a refeição, é um chocolate, um bombom. Aqui a casa do avô, vou abrir a exceção para 2. Pode ser 2. Mas a caixa inteira, não. Se deixar comer a caixa inteira, eu não trago mais. Sabe o que aconteceu? Os avós ficaram doce.
Os avós seguindo as regras direitinho. Entendeu? Não teve mais problema. Mas tem gente que leva as crianças, educa direitinho, leva para casa da avó, fica 3 dias lá, acabou tudo. Perdeu tudo.